Olá, amada. Eu gostaria muito de compartilhar com você algumas características de uma mulher da Bíblia que tem mexido muito no meu coração. Já tem uns 3 anos que eu tenho meditado e compartilhado nessas características dessa mulher, que, ao meu ver, foi a mulher mais abençoada de toda a história da humanidade, que foi Maria, a mulher que recebeu a grande dádiva de trazer o Salvador ao mundo, de gerar em carne o Salvador. Isso me mexeu muito porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da criação do mundo, que antes de criar o mundo, antes de criar o homem, o propósito da salvação já tinha sido estabelecido. E Maria já estava nesse propósito. E eu achei interessante porque eu passei a pensar, nossa, quantos anos levou até que Maria nascesse? Levou muitos e muitos séculos. Até que ela nascesse, até que ela cumprisse o propósito para o qual ela veio ao mundo. E eu pensei assim, meu Deus do céu, eu preciso meditar um pouco sobre essa mulher, sobre as características dela, que fez com que ela vivesse o propósito. Porque ela poderia em algum momento não ter vivido, ela poderia em algum momento não ter entrado nesse propósito eterno. E eu passei a meditar e eu achei muito tremendo algumas qualidades de Maria, que a partir de Lucas 26 até o 48 tem as principais características que me chamam muito a atenção. A primeira dela é que ela era virgem, e a virgindade fala de santidade, fala de pureza. E essa santidade é uma santidade de viver mesmo, não toca só o físico, mas toca a alma, toca o coração, toca o que a gente fala, o que a gente sente, a maneira que a gente vive. Tudo que a gente faz deve ser através de uma vida de santidade. E eu sempre busco refletir, será que eu tenho pensado, o que eu tenho dito, a forma como eu tenho agido tem sido permeada por uma santidade, pela santidade de Deus? O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto é santo? É aprovado diante de Deus? Ou traz repulsa diante do Deus Santo? Então é uma coisa que a gente sempre deve pensar. O nosso falar, o nosso agir, a nossa maneira de viver deve ser santa, deve ser pura. Não somente no exterior, não somente no físico, mas na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Nós devemos buscar uma vida de santidade, se quisermos ser uma mulher abençoada, como Maria foi. Outra característica que me chama muita atenção é que o Senhor estava com ela. Quando o anjo vai dizer para conversar com ela, dar notícia para ela do propósito da vida dela, ele disse: o Senhor está com você, não tenha medo. E eu fico pensando, nossa, o Senhor estava com ela. Essa é a frase mais importante que alguém deve buscar ouvir, que alguém deve desejar ouvir, porque todo mundo pode estar contra você, todas as pessoas podem estar discordando de ti, todo o universo pode conspirar contra, mas só basta uma coisa: o Senhor estar com você. Quando o Senhor caminha conosco, toda a diferença é feita em nossas vidas, é demonstrada, porque Ele caminhando conosco, Ele vai mover céus e terra, Ele vai mover-se dentro do reino dEle, para que a gente viva o propósito que foi escrito, que foi destinado para as nossas vidas. Então só importa ouvir essa frase: o Senhor está com você. Então não tenha medo, siga no propósito, siga na vontade de Deus, porque Ele está com você. Outra característica que eu achei muito lindo é que ela recebeu, essa na verdade é a mais maravilhosa de todas, é que ela recebeu uma dádiva imensurável, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, que é impossível calcular, a dádiva que Maria recebeu de gerar o Salvador do mundo. Recebeu a dádiva de Jesus Cristo poder encarnar através dela. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ela recebeu a dádiva da maternidade, não somente gerando Jesus Cristo, que já foi algo extraordinário, que nenhuma mulher recebeu em toda a história da humanidade, jamais receberá, mas ela também recebeu a dádiva de ser mãe. Ser mãe é uma dádiva, é uma grande bênção, é algo que Deus confia a nós.
Ele confia a nós, os seus filhos, para cuidarmos deles. Nós não somos donas dos nossos filhos, eles são de Deus. E Deus confiou a nós para nós cuidarmos dos filhos dele. E a gente deve entender que a maternidade é uma dádiva imensurável. É uma grande bênção divina que Deus nos concedeu. Só que a gente tem que entender que os filhos não são nossos, eles são de Deus. E a gente deve cuidar deles como Maria cuidou de Jesus, entendendo que não nos pertence, mas pertence a Deus. E que um dia eles terão que viver o propósito, viver a missão deles que o Pai confiou a eles. E que nós teremos que prestar contas ao Pai de como cuidamos dos filhos deles. Então, isso para mim é tremendamente maravilhoso. Entender que a maternidade é uma dádiva imensurável dada pelas mãos de Deus. Outra coisa que me chama muita atenção em Maria é que ela foi plena do Espírito Santo, ela foi cheia do Espírito Santo. Então, a vida de santidade, o Senhor está com ela, ela dizer sim ao propósito, fez com que ela fosse plenamente cheia da vida do Espírito Santo para viver o propósito. Porque para viver o propósito não é possível que seja vivido somente na carne, mas numa vida cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai ser o que vai consumar a obra. É o Espírito Santo que vai dirigir os passos. É o Espírito Santo que vai nos levar para o propósito, que vai nos levar para vivermos na intensidade da vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, não seria possível Maria cumprir o propósito, assim como até hoje não é possível para nós cumprirmos a nossa missão com eficacidade, com capacidade que Deus nos deu, se não gerada através do Espírito Santo. Muitas mães acabam se frustrando no caminho porque acham que tem que cuidar dos seus filhos na sua carne, na sua força. Não, a nossa maternidade deve ser feita, realizada com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar direções, é Ele que vai nos dar sentimentos, é Ele que vai nos guiar para exercermos uma maternidade eficaz, eficiente, que promova frutos através dos nossos filhos. Outra característica que me chama muita atenção em Maria é que ela era serva, ela era obediente. Ela diz, cumpra-se em sua serva a sua vontade. E a serva na Bíblia, na verdade, significa escrava, alguém que se submetia em amor ao seu dono, alguém que em amor dizia sim, eu vou obedecer, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou cumprir o desejo do teu coração com alegria, com amor. Então ela era obediente. A obediência é algo que alegra muito o coração de Deus, porque em nenhum momento Maria colocou as razões dela. Eu tô noiva, eu tô organizando um grande casamento, eu tô organizando um recomeço com meu futuro esposo, eu não posso cumprir isso. Eu vou ser rechaçada, eu vou ser envergonhada diante das pessoas, José vai me abandonar. Em nenhum momento ela colocou isso. Ela disse, cumpra em mim a tua vontade. Ela era obediente. E a obediência é algo que Deus quer de nós. Um coração submisso, um coração sensível à vontade de Deus. Outra característica que me chama a atenção é que ela era bendita. Bendita está dizendo que ela era abençoada, ela era boa, ela era feliz. Uma mulher abençoada, ela abençoa. Uma mulher abençoada, ela tem bondade no coração, ela tem generosidade. É uma pessoa que por onde ela passa, ela faz o bem. E eu gostaria de aproveitar esse trecho para perguntar para ti. Por onde você passa, você deixa saudade? Ou você deixa alívio quando sai? A gente tem que viver uma vida baseada de que onde a gente estiver, no tempo que a gente estiver, a gente semeia o bem, a gente semeia o amor. E quando a gente tiver que sair daquele lugar, a gente saia com o sentimento de que a gente deixou saudade no coração das pessoas, que as pessoas tenham lembranças boas sobre nós, mas não se sintam aliviadas com a nossa saída, mas se sintam uma pessoa feliz que compartilhou um tempo conosco. Sim, aquela pessoa passou aqui, ela foi boa, ela abençoou, ela colaborou, ela tinha um coração puro. Isso é uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada é aquela que abençoa. E essa era uma característica de Maria. Uma outra característica de Maria, que a prima dela, Isabel, vai exultar e vai dizer que ela acreditava em Deus. Bendita aquela que acreditou. Maria acreditou na promessa.
Ela acreditou no que ela ouviu, ela acreditou no propósito, ela acreditou em algo que seria humanamente impossível de acreditar. Ela é a mulher que recebeu a notícia impossível de todo o século. Impossível uma mulher engravidar sem um coito. Ela acreditou que ela geraria através do Espírito Santo. Ela acreditou em algo que humanamente nenhuma outra pessoa acreditaria. Isso através da fé, do relacionamento com Deus. Então ela acreditou que algo improvável aconteceria através da vida dela e que algo maravilhoso seria gerado através da submissão dela e que o Salvador viria. Ela acreditou que ela foi escolhida para trazer o Messias, o tão esperado do povo judeu. E outra característica dela que eu acho muito feliz é que ela era adoradora. A sua alma ela engrandecia o Senhor, a alma dela estava engrandecida. Ela salmodia a Deus, ela entra num estado de adoração simplesmente lindo diante de Deus. E ela diz: a minha alma engrandece a Deus, porque todos me verão agora como uma mulher bendita, como uma mulher abençoada. Na verdade, ela não colocou na adoração dela, mas eu colocaria a mulher que foi a mais abençoada de toda a história, porque ela trouxe o Salvador. Não há maior bênção do que essa. E eu achei assim muito lindo ver que Maria também era uma grande adoradora, porque assim como a mulher no Éden foi uma porta aberta para a maldade, para a morte, uma mulher no Novo Testamento foi a porta aberta para a redenção. E Maria foi essa porta, fechando a porta aberta da morte e abrindo a porta da vida eterna, porque ela foi santa, pura, submissa, rendida, uma mulher abençoada diante de Deus, cheia de características que Deus gosta de encontrar em alguém para poder cumprir o seu propósito. E outra coisa que eu acho muito interessante em Maria, mais lá na frente, é que vai dizer que em alguns momentos, quando ela via Jesus ali discursando, no momento que Jesus ficou no templo ensinando as pessoas mais velhas do que ele na época, e a Bíblia vai dizer que ela guardava tudo em silêncio. Tudo ela guardava em seu coração. E eu acho lindo que essa é uma característica muito importante que a gente deve cultivar. Aguardar em silêncio. Aguardar o cumprimento do propósito em silêncio. Às vezes a gente erra muito nisso, eu também já errei muito nisso, que Deus ele mostra pra gente um propósito, esclarece algo pra gente, mas a gente já quer compartilhar, a gente já quer sair falando porque nós somos ansiosas, a gente quer que outras pessoas se alegrem com a gente em algo que ainda está para acontecer, quando na verdade tudo deve passar pelo tempo de gestação, tudo deve passar pelo tempo de silêncio. E Maria, ela entendia isso, então ela aguardava o cumprimento do propósito na vida do seu filho em silêncio. E que o Espírito Santo nos ensine isso, aguardar o tempo certo das coisas em silêncio, aguardar o tempo, porque às vezes sair compartilhando, aquela outra pessoa não vai se identificar com o que a gente fala, porque algumas coisas que a gente ouve de Deus, ouve do Espírito Santo, diz respeito a nós. E tem um tempo para que seja revelado, tem um tempo para que seja estabelecido. Então a gente precisa aguardar e respeitar esse tempo. Então essas características de Maria, elas me mexem bastante, porque com a maternidade a gente tem que entender que a gente precisa cultivar essas qualidades também para a criação de nossos filhos, para que nós sejamos mães excelentes, mulheres excelentes, esposas excelentes. A gente precisa ter um modelo de Maria em nossas vidas, que a gente possa cultivar uma vida de santidade, que a gente possa confiar em Deus, sabendo que Ele está conosco, e Ele estando conosco nada mais importa, que a gente possa entender que a maternidade é uma dádiva imensurável, e a gente tem que se dedicar a isso, ter a maternidade como foco, como propósito de Deus para as nossas vidas. A gente deve buscar o preenchimento do Espírito Santo, porque nós não somos capazes na nossa carne e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Que a gente possa se submeter em obediência
entendendo que nós somos somente servas, submissas e rendidas à vontade de Deus, e que a vontade dele não é só boa, ela é agradável e ela também é perfeita. E nós devemos ser bendita. Por onde nós passarmos, nós devemos abençoar as pessoas, ter uma vida que abençoe, que não amaldiçoe. E que a gente possa entender que nós devemos sempre confiar em Deus, sempre confiar no caráter dele, porque o caráter dele não muda jamais. E nós devemos sempre nos colocar com uma vida diária de adoração, sermos adoradoras por essência, adoradoras em todos os dias da nossa vida. E devemos aguardar o cumprimento do propósito em silêncio, porque no tempo certo tudo será estabelecido. Essas são as características de Maria que me enaltece muito o coração, que mexe muito com minha alma, as características que eu quero buscar a cada dia, e convido você a buscar também, que você medite nessas características, que você cultive essas características e que o Espírito Santo te ajude. É o que eu desejo para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e levante o rosto dele sobre ti. Amém?